Olá pessoal, tudo bem? Professor Leandro na área novamente. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o tema administração de estoques, tá? Um tema muito importante para qualquer empresa que queira ter sucesso nesse mercado competitivo que a gente vive nos dias atuais. Por que o estoque é importante, primeiramente? Porque toda empresa investe boa parte dos seus ativos em estoque. Em alguns casos, o estoque chega a valer 1/3 do ativo de uma empresa, e esse é um valor significativo. Então a gente vai estar falando sobre qual a importância do estoque e algumas dicas aí para que você saiba como que uma empresa deve se portar quanto à administração do seu estoque. Então assim, pessoal, por que um estoque ele é tão relevante para o sucesso de uma empresa? É porque assim uma empresa ela consegue atender ao seu cliente da maneira mais rápida possível. Imagine você chegar numa loja para comprar uma caneta e o vendedor te falar assim: tudo bem, eu vou vender a caneta para você, mas primeiro eu preciso fabricar a caneta. Então seria algo significativamente demorado. Por isso que uma empresa ela precisa ter estoques de variados tipos de produto. Quando uma empresa ela não tem um estoque significativo, ela acaba perdendo em qualidade de atendimento do cliente. E vocês sabem que hoje o cliente ele é muito exigente. Para que ele continue comprando numa loja, ele quer ser muito bem atendido, ele quer um preço bacana e ele também quer que o produto tenha qualidade e ele quer receber o produto rapidamente. Então é uma gama de ações que a empresa tem que estar atenta para conseguir fidelizar o seu cliente. Então vamos lá, pessoal, falando exclusivamente de estoque agora. Uma empresa ela deve tomar alguns cuidados para com seu estoque. Por exemplo, nunca deve faltar produtos para que nenhum cliente fique sem ser atendido e essa empresa possa acabar perdendo esse cliente por conta do mau atendimento ou por não ter esse produto para fornecer. Por outro lado, o estoque nunca pode ser grande demais. Por que ele não pode ser grande demais? Porque um estoque muito numeroso acaba sendo como se fosse dinheiro parado na sua conta, tá? Ele está, ao invés de te trazendo rendimentos, ele estaria te trazendo prejuízo, porque ele está lá parado, você está perdendo com aquele produto parado sem estar vendendo. Agora pensem comigo, imagina se você trabalha numa empresa do ramo alimentício, aí a situação é mais complicada ainda, tá? Ela não pode ter estoque em exagero, porque senão o prejuízo é certo, porque vai chegar o momento que esse estoque, esses produtos vão começar a passar do prazo de validade. Então a empresa vai estar tendo prejuízos, tendo que descartar muitas vezes um produto que ela deveria ter vendido. Aí alguém deve estar pensando assim: nossa, mas isso é muito óbvio, né? A gente precisa ter um estoque dentro da empresa, não deve ser nem muito grande, nem deixar que falte produtos. Isso realmente parece óbvio, tá? Mas algumas pessoas, algumas empresas, elas acabam desleixando nesse sentido e muitas vezes elas não sabem o que elas têm no estoque e isso acaba prejudicando muito a empresa. É como se você tivesse uma conta no banco, mas você não soubesse quanto dinheiro você tem lá. Então, uma hora ou outra vai faltar, ou talvez você vai ter lá um dinheiro que você poderia estar utilizando de uma melhor forma. Então, assim, pessoal, uma das dicas mais importantes no controle de estoque é que o controle de estoque precisa ser eficiente. Se no sistema estiver mostrando que existem 10 canetas no seu estoque, ao verificar o estoque, realmente precisam ter 10 canetas lá. Caso contrário, a empresa ela está disposta a sofrer vários tipos de danos. Então assim, pessoal, alguém pode estar pensando: nossa, mas ter o controle eficiente dentro de uma empresa com estoque gigantesco deve ser muito difícil, muito trabalhoso. Realmente, de início, isso pode ser um pouco complicado, tá? Mas vale muito a pena. Pensa comigo, se você trabalha numa loja, vou usar o exemplo da caneta de novo, e no seu sistema constam que acabaram as canetas, e aí você compra novas canetas, você compra mais 1000 canetas. E depois que essas 1000 canetas chegaram, você percebe que você ainda tinha 5000 canetas no seu estoque. Isso é o chamado ativo parado, entendeu? Porque vai ter um estoque muito grande de um produto que talvez você nem esteja vendendo tanto assim. Por isso que a ideia de ter um estoque eficiente, de um controle eficiente no seu estoque,
é muito valiosa. Então assim, pessoal, resumindo, o que uma empresa ela tende a buscar? Ela tende a buscar o equilíbrio entre a demanda e a quantidade que ela tem guardada no seu estoque. Então pensa comigo, uma das formas de fazer isso, de buscar esse equilíbrio, é associar o seu estoque às suas metas de venda. Se você tem a meta de vender, sei lá, 200 canetas durante a semana, então você precisa ter pelo menos isso no seu estoque disponível durante esses 7 dias para que possa ser vendido. Nem muito a mais, nem muito a menos, para que você não tenha prejuízos. Mas lembre-se, pessoal, o ideal é que você tenha um estoque de segurança. Então, se a sua meta é vender 200 canetas, o ideal é que você tenha um pouco a mais no seu estoque, para caso aconteça alguma coisa que de repente as vendas sobem sem que você imaginava que isso acontecesse, você vai estar preparado e não vai deixar de vender os seus produtos para os seus clientes. O melhor exemplo que eu tenho para dar para vocês sobre isso é vocês imaginarem que vocês são donos de uma sorveteria. Então vocês mantêm um determinado estoque de sorvete, mas de repente, digamos que a gente tem uma mudança no clima e aí vai esquentar, vai ficar mais calor e tudo mais, a galera vai querer tomar mais sorvete. Então, se você tiver esse estoque de segurança, você vai estar preparado para isso. Ao mesmo tempo, o ideal é que você também fique de olho no mercado, nas situações que podem mexer com suas vendas. Por exemplo, se você é dono de uma sorveteria e você vê que a previsão do tempo está mostrando que deve ficar mais calor nos próximos dias, você já se prepara com um estoque maior, para que quando as pessoas comecem a vir numa quantidade maior, você realmente tenha produto para oferecer para elas. Da mesma forma, se você trabalha numa lojinha de R$1,99 e você percebe que a previsão do tempo está mostrando que nas próximas semanas você vai ter mais chuva, talvez o interessante seja você aumentar o seu estoque de guarda-chuva, de capas de chuva, porque você sabe que é no momento que as pessoas precisam que elas correm para a loja para comprar. Então você vai ter como atender e vai estar aumentando aí as suas vendas, você vai ter uma margem de lucro maior também. Outra coisa, pessoal, muito importante relativa aos estoques é que os funcionários que trabalham nesse setor, eles precisam ser treinados, capacitados para realmente cuidar dos produtos com muito zelo. Digamos que tenha lá produtos que eles são sensíveis à luz do sol, então os funcionários eles precisam ser treinados para verificar se o local de armazenagem desses produtos está sendo adequado, tá? Porque senão você vai acabar às vezes perdendo o produto porque eles acabam estragando. Então assim, os funcionários eles precisam ser capacitados para perceber em que local devem ser guardados determinados tipos de produto. E assim, pessoal, acho que eu até já falei um pouquinho sobre isso, mas é importante ter planejamento. Nunca deixe para repor o seu estoque quando o seu produto já acabou. Sempre tenha em mãos um controle eficiente para que você possa comprar um novo estoque quando o seu está terminando, tá? Para que você não fique ali um tempo sem poder atender o seu cliente. Então lembre-se, pessoal, você ter uma boa administração do seu estoque é meio caminho andado para que você possa ter sucesso na sua empresa, para que você possa evitar prejuízos desnecessários, tudo bem? Espero que tenha ficado claro esse conceito aí da administração de estoque e abraço a todos, até a próxima.